Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. E hoje eu quero comentar com vocês sobre uma ferramenta que transformou e tem transformado a minha vida, que é o desenho humano. O desenho humano ele é uma ferramenta que eu entendo, compreendo, sinto como sendo muito parecido em alguns níveis com a astrologia, com a numerologia, mesmo com questões de personalidade, só que é muito mais profundo, porque cada um dos pontos conecta até mesmo com os nossos chakras, com os nossos centros de energia. É uma ferramenta maravilhosa, super completa. E por que eu trago isso para vocês hoje, né? Porque quando você começa a entender o seu desenho humano, você começa a entender o funcionamento, a maneira como você age, né, no mundo, como você deveria agir no mundo para evitar o sentimento negativo que vem dependendo do seu tipo, né? Porque existem os refletores, os projetores, os geradores manifestadores e os manifestadores. E cada um deles possui um sentimento base que vem quando eles não estão seguindo a autoridade, né? Que é aquilo que é a maneira como você veio para estar no mundo, sabe? O mundo é como se ele, nessa perspectiva, né, do desenho humano, é como se cada pecinha tivesse o seu lugar, tivesse a sua maneira de agir para que a engrenagem inteira do planeta, de tudo, né, do sistema, possa funcionar de uma maneira harmônica. Então, alguns dos tipos, por exemplo, eles têm que iniciar, outros precisam aguardar para entrar em ação e etc. E isso é tudo muito interessante. No início da jornada, eu ficava um pouco perdida com essa coisa de nossa, mas eu tenho que ficar esperando o convite, né? Eu tenho que ficar esperando ser chamada para as coisas. Isso me incomodava. Não, mas sou eu que mando, não sei o quê. E aí o que acontecia? Quando você, que principalmente você que tem o desenho humano, que diz para você que você precisa esperar um convite, né, um chamado, né? Se você começa esse chamado assim, a la louca, decidir agora, ó, vou entrar em ação, a grande tendência é que você vai sentir frustração quando as coisas não andarem exatamente como você gostaria. Eu, por exemplo, eu sou uma geradora com autoridade sacral. Então, se eu entro em ação sem que seja alguma coisa que eu sinto do fundo da minha alma, e quando eu digo fundo da minha alma, geralmente são as entranhas para quem é com gerador com autoridade sacral, então a gente sente que é um sim, sabe? É uma autoridade, é uma coisa que você sente, é uma coisa que vem lá do fundo, entendeu? Você é um sim com o corpo inteiro, como eu gosto de dizer, né? Que é com coerência. Se eu não sigo, se eu evito seguir essa autoridade que eu tenho aqui dentro de mim, se não é um sim muito verdadeiro, eu sei que lá pra frente eu até vou fazer acontecer, vai aos trancos e barrancos, eu vou ir batendo em tudo que é obstáculo, mas eu vou fazer acontecer e no final o resultado vai ser pífio ou vai ser ridículo, não vai ser nada extraordinário. Por quê? Porque eu não estou seguindo a minha autoridade, sabe? Isso é muito delicado, muito interessante. Eu tava vendo esses dias um vídeo sobre o assunto, que foi o que tem vindo na minha cabeça aqui para falar com vocês sobre. Claro, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui no meu canal é um pessoal que pesquisa, que estão anotando tudo que eu tô falando, que vão ir atrás, né? Estão indo atrás já em paralelo, buscando as informações sobre o desenho humano. Claro que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês fazerem o desenho humano de vocês. É de graça, gente. Vocês podem fazer, vocês podem começar a entender um pouquinho sobre o desenho humano de vocês. Mas vou explicar algumas coisas que eu venho descobrindo, né? Por exemplo, no desenho humano você tem determinados centros que são abertos e determinados centros que são definidos, como eles chamam, né? Que são fechados, entre aspas. Definidos quer dizer que ali você já tem aquilo bem determinado para você. Por exemplo, que não, o externo te impacta um pouco menos naquele centro, né? Ou praticamente, para não dizer, não te afeta, né? Então, por exemplo, se você tem esses centros aqui da cabeça bem definidos, você é uma pessoa que
pensa por você, que você tem suas opiniões, você tem a sua visão de mundo, você é uma pessoa que enxerga as coisas de uma determinada maneira, e isso é muito claro, muito específico para você. Se você é como eu, que tem esses centros abertos, você tem uma tendência a muitas vezes sentir o que as outras pessoas estão pensando, pescar às vezes pensamentos dos outros e pensar que são seus. E não é por maldade, é simplesmente porque você tem essa capacidade, tem esse centro aberto, que é uma oportunidade de aprendizagem para você saber exatamente o que você está pensando, para você aprender a determinar isso, aprender a diferenciar o que é seu e o que é do outro. É bem desafiador, mas também abre a possibilidade de você ter uma mente muito mais aberta, menos fixa em determinados assuntos. Por exemplo, é mais fácil para você, se você tem esses chakras abertos e ainda o da garganta aberto, esses centros não são tão definidos para você, como é o meu caso, para você aprender uma língua nova é muito fácil. Para mim é extremamente simples. Eu chego no lugar, eu começo a falar com as pessoas, eu até mudo o meu sotaque em função das pessoas que estão na minha volta. E isso facilita muitas vezes até para quando você está aprendendo uma língua nova, você até pegar um pouco do sotaque, entre aspas, das pessoas que moram perto de você, das pessoas que estão próximas de você. Isso é uma vantagem? É uma vantagem. Tem também o lado da desvantagem, né? Tudo tem os dois lados, né? Como não é definido para mim, por exemplo, o meu centro da garganta, isso me faz ter dificuldade de expressar a minha verdade, de ter a minha voz colocada para fora, né? Colocada para o mundo. Então, é um trabalho interno que o centro tem, né? Esse centro está ali indefinido para que eu trabalhe nisso. E assim com cada um dos centros que a gente tem, entende? A gente vai olhando os centros que a gente tem abertos, os centros que a gente tem definidos, e a gente vai vendo as lições que nós temos para trabalhar. É isso, assim, que eu acho mais fantástico no desenho humano, porque ele nos permite ter pistas concretas, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que quando a pessoa começa a viajar muito, assim, sabe? Nessa coisa filosófica. Ai, você tem que se autoconhecer, tá? Mas me dá um mapa para eu me conhecer. Me diz da onde eu tenho que começar. Porque aí é mais fácil, entendeu? Eu não sei vocês. Mas essa coisa de ficar na conversinha, eu já não tenho mais idade, já não tenho mais, sabe? Não tenho mais roupa para isso. Não sei vocês. Né? Olha aqui a cartinha do aterramento. Eu fui hoje tirar uma cartinha porque eu sabia que eu ia gravar vídeo. E aí lá vem a carta do chakra raiz de novo, nos trazendo pra terra, pro feijão com arroz, pro, né, pão, queijo. Eu acho que é bem isso. E o desenho humano, ele nos traz a oportunidade da gente ter exatamente esse mapa por onde começar. Porque se você sabe os centros que você tem aberto, você já sabe, olha aí, tem aprendizados nesse ponto, olha aqui, eu tenho esse lado que é mais fácil, esse lado aqui que é mais desafiador, como é que eu posso fazer, etc. E quando você sabe que você não é quem tem que iniciar, que você tem que aguardar o convite, né? Invitation, que eles falam, né? Invitation, no inglês. Porque o desenho humano começou nos Estados Unidos, se eu não me engano, que é Human Design. Então, eles têm o invitation, você tem que esperar a invitation. Se você já sabe que você tem que esperar esse convite, é mais fácil para você, entendeu? Você não vai sair fazendo as coisas lá louca. E eu entendo também que o convite, né, isso às vezes vem também da sua própria intuição, vem do seu próprio sentir, da sua própria conexão. Então, como eu estava falando, né, você tem aquele mapa ali de pontos, né, que estão mostrando para você, ó, esses são os meus centros abertos, esses são os meus centros fechados, a minha autoridade é essa é a maneira como eu preciso agir para conseguir entrar em fluxo com o universo e ir exatamente onde eu preciso ir. Então eu vou começar a me trabalhar a partir desses pontos, desses sinais, e vou ir sentindo, escutando, aprendendo e fluindo conforme o universo vai me mostrando. Isso vai me fazer economizar tempo, né? Porque se você sabe que quando você vai à la louca, assim, né? Vai sem lenço e nem documento, e você não é um tipo que precisa iniciar sem lenço e nem documento, você sabe que você vai dar com a cara na porta em algum momento. Então, quem sabe?
Pega essa ferramenta, começa a se autoconhecer, começa a perceber as coisas e isso ajuda até a você entender melhor as pessoas na sua volta. Esse vídeo que eu tava indo falar pra vocês aí, terminei contando outros pontos também. Esse vídeo é um vídeo que eu acho sensacional, que me fez compreender muitos traumas de infância de uma vez só. Porque, assim, eu não tenho como saber agora, porque a minha mãe já foi dessa para uma outra realidade, mas eu tenho quase certeza que a minha mãe era geradora manifestadora. Eu tenho quase certeza. Porque ela não tinha paciência para me explicar as coisas. Sabe aquela pessoa que você tá tentando começar a fazer, ela já tirou da sua mão, já foi lá e fez? É mais ou menos assim. E eu não entendia, né? Por muito tempo passei julgando e, nossa, não tinha paciência, coitadinha de mim, né? Esse ser aqui que precisava de tanto cuidado, né? Ela tinha que ter tido paciência, não sei o quê. Bom, enfim. Quando eu saí do mimimi, né? E eu comecei a enxergar minha mãe de outra forma, cheguei nesse vídeo que mostrava como é que funciona um gerador manifestador versus um gerador puro, que é o meu caso. Então, enquanto que um gerador manifestador ele é feito para fazer uma coisa por vez, ter um foco específico, começar e ir, sabe, pegar a velocidade de cruzeiro até alcançar aquele único ponto, único objetivo, ou seja, eu sou uma pessoa que eu me dou melhor, não quer dizer que eu não possa ser multitarefa, posso, mas funciono melhor, trago mais resultado, trago mais riqueza quando eu contribuo em projetos em que eu tenho um único, né, objetivo bem definido, um projeto com você precisa ir do ponto A para o ponto B. Beleza, essa sou eu. A minha mãe, por outro lado, ela era uma pessoa exatamente como nem a mulher do vídeo, que o gerador manifestador, ele começa, por exemplo, vai limpar a casa, tá? A casa tá toda bagunçada. Aí começa botando as louças na máquina de lavar e secar louça. Aí vê que do lado da máquina tinha roupa suja, aí já começa a pegar a roupa suja. Aí enquanto tá pegando a roupa suja e botando na máquina, já vê que tem um outro negócio que estava fora do lugar e já vai e pega aquele negócio que tá fora do lugar e vai fazendo. Quando vê, faz o tour da casa inteira, arrumando as coisas assim, aos pouquinhos, até que volta no ponto inicial, na máquina de lavar louça e termina de botar as louças e fecha e pronto, entendeu? Mas quando termina, tá com a casa inteira arrumada. Eu, por outro lado, como boa geradora pura, eu começo uma coisa e vou até o fim. Então, eu teria que começar a máquina de lavar louça, ir até o final, aí depois eu pego as roupas que estão pelo chão e aí eu vou botar na máquina e assim vai indo. Mas isso sou eu. Talvez você que seja uma geradora manifestadora, ou talvez você que seja um projetor, enfim, que tem uma outra autoridade, uma outra maneira de ser, você vai ser de outra forma. E a gente perceber essas diferenças dá um alívio, sabe? Dá uma sensação de, pô, que coisa boa! Eu achava que o problema era eu que era lerda. Não, eu só tenho um funcionamento diferente. E eu preciso funcionar de uma forma diferente para eu ter mais resultado, para eu contribuir ainda mais para o meu sistema, sabe? Eu tenho um abençoado que me acompanha, né, o meu namorado, que ele é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, só que ele é um projetor. E o que acontece com os projetores? Eu tenho uma outra amiga minha também sensacional e ela é projetora. E é sensacional porque hoje a gente teve uma conversa que foi exatamente na mesma linha. Mas vamos lá, eu vou chegar lá. Um projetor, ele precisa esperar um convite, ele precisa ser convidado para alguma coisa. Então ele precisa ser convidado, por exemplo, para uma viagem, ele precisa ser convidado para trabalhar em uma empresa, ele não pode simplesmente mandar currículo assim, à la louca. Não. O projetor, ele precisa ser convidado especificamente para entrar naquela empresa. Então, imagina o seguinte, a minha amiga, por exemplo, que a gente estava conversando hoje, eu vi a vaga que abriu na minha empresa, eu pensei nela direto. E aí eu me lembrei, ela é projetora, ela precisa que eu convide ela.
E ela tá desempregada e ela tá justamente respeitando e confiando no universo e deixando que os convites cheguem até ela. Olha que interessante. Então, ela precisava, e foi isso que ela me falou, ela falou, olha, você até tá me convidando, tá tudo bem, mas eu preciso que esse convite venha da sua chefe. Aí eu falei, tranquilo, não tem problema, me manda o teu currículo que eu vou passar para minha chefe. Se ela te fizer o convite, você vem conversar com ela. E aí é mais fácil, por quê? Porque o projetor, quando você encontra você vê que ele é um projetor e você vê que ele é bom para tal tarefa, para tal coisa. E é por isso que o projetor, os projetores, eles são feitos, entre aspas, né? A missão deles, uma das missões deles é justamente guiar a humanidade em uma determinada direção. Eles são os professores, eles são os gurus. Então, ela precisa esperar esse chamado justamente porque ela é feita para guiar projetos, para fazer determinadas coisas, que tem muita responsabilidade. É muito interessante quando você olha o perfil de um projetor. E é por isso que quando você, por exemplo, você é recrutador, quando você encontra um projetor, você olha para a pessoa, você bate o olho, a energia faz com que você saiba exatamente onde você pode colocar aquela pessoa. É como se a pessoa fosse uma pecinha que encaixa exatamente num determinado ponto, sabe? E aí eu comecei falando do abençoado que me acompanha. É muito engraçado, porque qual é a expectativa que as pessoas colocam em você sobre relacionamentos? Que você precisa deixar o homem tomar a iniciativa para todas as coisas. Só que essa não é a autoridade do meu abençoado. O meu abençoado, ele precisa ser convidado, tanto que ele é constantemente convidado para viagens com os amigos, ele é constantemente convidado para ser padrinho de casamento, e isso faz com que ele acabe viajando para outras coisas, enfim, ele é convidado para os lugares onde vai. Mesmo o trabalho dele, hoje, ele foi convidado por uma outra pessoa que pegou o currículo dele e levou para o gerente de RH para que ele fosse inserido na empresa. Claro que teve que passar por todo o processo seletivo, mas enfim, é convite. E se eu fosse seguir aquilo que a sociedade fala, eu teria que ficar sentadinha esperando o abençoado que precisa ficar esperando o meu convite. Olha que curioso. Então, o fato de eu saber que ele precisa ser convidado me facilita muito a vida, porque aí eu convido ele para as coisas. Claro, respeitando o meu feminino, estando na minha energia feminina. Eu não fico impondo as coisas, eu não fico dizendo o que precisa ser feito, eu convido. E aí eu deixo que ele tome a decisão e aí ele guie as outras coisas. É muito interessante quando a gente começa a entender essas questões de perfil, porque, por exemplo, com uma pessoa que é geradora manifestadora, que é a maioria das pessoas que existem no planeta Terra, só para facilitar para vocês, tá? Dicas. Para essas pessoas, você precisa dar duas opções, com a resposta de sim ou não. Então, você quer que uma pessoa que é geradora tome uma decisão rápido, você apresenta, você quer banana ou maçã, sabe? E aí a pessoa vai dizer, banana ou maçã. Você quer sair agora ou mais tarde? Agora. Você quer ir comigo no lugar X? Sim ou não? Entende? Sempre tem que ser uma coisa binária para facilitar, para que seja simples a resposta. Já quando há uma pessoa, por exemplo, um projetor, como é o caso, né, do abençoado, precisa ser uma coisa assim aberta para que a pessoa, o projetor, possa trazer a sabedoria para a resposta. Então, por exemplo, o que você acha de nós irmos num lugar tal, por exemplo? Pode ser legal, porque a gente pode fazer isso, aquilo, né? Entendeu? Tipo, você dá uma pergunta em aberto e isso faz com que você permita que a outra pessoa também possa ser quem ela é. Em essência, isso é amor, tá? Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, desenho humano, etc., no fundo, tudo isso são linguagens de amor, linguagens de como se comunicar com mais amor consigo mesmo, com os outros, com o planeta, com o mundo, com etc.,
Porque, afinal de contas, quando você se autoconhece e, portanto, quando você se autoconhece, você automaticamente começa a conhecer melhor as pessoas que estão ao seu redor, isso faz com que você consiga amar as outras pessoas de maneira que elas se sintam verdadeiramente amadas, respeitando a autoridade delas, respeitando o perfil delas, respeitando a maneira como elas são e etc. E quanto mais você se autoconhece, quanto mais você entende do que você precisa, o que o seu perfil precisa, o que o seu perfil precisa ter como estratégia para conseguir se dar bem na carreira, para etc. Quando você começa a entender isso e entrar em fluxo com isso, né? Porque é amor e é confiar. E o que é tudo isso? É soltar, né? Como o professor Hélio sempre explica nas palestras dele, tudo isso que eu tô falando para vocês é só uma outra forma de fazer exatamente a mesma coisa que o professor nos ensina, que é a gente amar, que é a gente soltar. E isso são só maneiras de facilitar essa tarefa. E facilitar essa tarefa, como eu expliquei antes, sabendo, tendo um mapa da onde ir, o que fazer e etc. Isso ajuda muito a gente ter consciência de quem a gente é, das nossas forças, das nossas fraquezas. E aí a gente consegue entender também por que a gente está atraindo pessoas que são de determinada maneira, pessoas que são de outra maneira, entende? A gente também nos permite entender até mesmo as sombras das outras pessoas. Eu, por exemplo, se tivesse ficado naquele julgamento da minha mãe pro resto da vida, me achando uma vítima do universo, talvez eu tivesse perdido a oportunidade de aprender ainda mais sobre essas questões de perfil, por exemplo. Eu estaria ainda julgando a minha mãe, ao invés de estar podendo olhar um outro lado dela que eu nunca tinha imaginado. Faz parte. É muito interessante e também, ao mesmo tempo, é desafiador, porque gente, pareço aqui que iluminei, não iluminei porcaria nenhuma. Tem dia que você fica brabo e irritado e incomodado. Tem dias que, por mais que você esteja respeitando a sua autoridade, o seu chefe vai dizer para você fazer uma coisa que você sente que não tem que fazer, mas você vai ter que fazer igual. Entende? Tem dias que é assim, E você, quando você se autoconhece, você aprende a fluir nesses momentos com mais tranquilidade, com mais facilidade, com mais leveza. É sobre isso, sabe? É sobre ter esse autocuidado, esse autorrespeito. E é claro, gente, aqui tô só partilhando com vocês a minha experiência, os meus aprendizados, aquilo que eu sinto que pode ser colaboração com contribuição com a caminhada de vocês, tá certo? Agora, se você tem uma percepção diferente, se você acha que tudo isso é bobagem, tá tranquilo, tá tudo certo, tá todo mundo dentro da sua caminhada buscando o mesmo objetivo que é a iluminação. Eu respeito as suas escolhas, eu respeito a sua caminhada. Aqui a gente está para colaborar, para construir, para aprender junto, para se transformar. Esse é o objetivo, gente. Esse canal tá aqui para trazer esse tipo de informação, para a gente florescer. Se para você não faz sentido, tá tudo certo. Você não precisa acreditar em nada do que eu falei para você, você nem precisa ir atrás, sabe? Faz aquilo que faz sentido para você, aquilo que você sentir que faz sentido para você. Que aí você vai estar no caminho certo. Gente, o caminho certo é pelo coração. Eu sinto que isso me ajuda. Sinta por você também. Veja se faz sentido para você. E aí você vai estar no caminho certo, qualquer que seja a ferramenta, tá certo? É isso, gente. Se puder, deixa um coraçãozinho aí para eu saber que você chegou até o fim desse vídeo. Se tiver algum comentário, já conhecia o desenho humano, já conhece seu tipo de desenho humano, enfim, já entende um pouco sobre o seu tipo de perfil e etc. É uma ferramenta que para mim me ajudou demais a entender muitas coisas. Espero que te ajude também. E vamos partilhando, né, gente? Eu agradeço muito, 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 muito por todo mundo que tem caminhado aqui junto nesse canal. Tem sido sempre uma experiência muito positiva.
de poder ver tanta gente legal que vem aqui, que deixa comentário, que deixa a sua contribuição. Eu tô sempre aprendendo, é sempre um presente para mim, de coração. Um beijo grande, um ótimo dia para você e até a próxima.